Fala pessoal, aqui é o Herbert Almeida. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre essa escolha da Fundação Getúlio Vargas como banca organizadora do concurso da Câmara dos Deputados. Mas eu vou um pouquinho além disso, porque que é FGV você já sabe, mas eu quero falar agora quais serão as etapas desse concurso público, requisitos para os cargos e quando que provavelmente nós teremos a realização desse certame. Vamos lá falar aqui sobre alguns detalhes e a primeira informação que eu tenho que trazer para vocês é que foi publicado lá no portal da Câmara dos Deputados. Essa notícia está no site da Câmara, você consegue acessar, que diz que a diretoria da Câmara informou que, após visitas técnicas, estudos, análises e propostas, dará tramitação para a escolha da Fundação Getúlio Vargas para a realização do concurso para o provimento das vagas e formação também de cadastro de reserva nos cargos de nível superior, tá? Isso aqui eu já falei para vocês, para quem não sabe, eu gravei um vídeo no dia 25 de maio, quando saiu a autorização do concurso público, falando sobre os requisitos dos cargos, remuneração e etc. Eu vou colocar o link desse vídeo aqui na descrição, que também lá tem informações mais detalhadas desse concurso público, tá? Só que agora aqui eles deixam ainda que depende de anuência das instâncias superiores da casa, né? Porque isso aqui agora tem que ser formalizado pela diretoria e pela mesa da Câmara, e como a gente está nesse período de recesso, provavelmente nós vamos precisar de mais alguns dias para que isso efetivamente venha a acontecer. Professor, pode ser que não seja FGV? Cara, é muito difícil, tá? Essa decisão é uma decisão normalmente mais técnica. A mesa da Câmara não vai ficar se preocupando em qual é a banca que vai organizar o concurso. Então, dá pra gente dizer assim que é 99,99999% que vai ser a FGV que vai organizar o concurso da Câmara. Já dá para considerar como fechada, então, a banca organizadora. No vídeo que eu postei no dia 25 de maio, eu falei para vocês sobre quais cargos foram autorizados, mas aqui eu vou só relembrar vocês e também trazer mais uma informação. Então nós vamos ter assistente social, 2 vagas. Os que estão só em preto, aqui sem estar em negrito, são aqueles que exigem informação específica. Então assistente social, contador, enfermeiro, farmacêutico e médico. E os 5 que estão em azul, que são os que eu vou dar maior destaque, porque são as áreas que eu acredito que eu poderei ajudá-los melhor, são os cargos que são nível superior em qualquer área de formação. É claro que o analista de informática, no concurso de 2007, veio com nível superior apenas o requisito, ele acaba sendo mais específico para quem é da área de TI. Mas os outros cargos, né, orçamento, ou consultoria legislativa, orçamento, consultoria legislativa, a consultoria legislativa propriamente dita, técnica legislativa e técnico material em patrimônio já são todos nível superior em qualquer área de formação, então muito provavelmente você vai poder prestar esse concurso, até mesmo se você tiver um cargo de tecnólogo, com a ressalva de que daqui a pouco eu vou falar sobre as etapas que nós teremos que observar nesses concursos públicos. Só para relembrar também, isso aqui eu trabalhei no nosso outro vídeo, quais são as remunerações para esses cargos. Todos os cargos, todos aqueles da planilha que eu trouxe para vocês, se chamam analista legislativo. Só que são 2 ali que são para consultoria. Então, todos são analista legislativo e a remuneração inicial de todos eles está em R$ 26.195 e uns quebrados. Mas para quem fizer aquelas 2 áreas de consultoria, consultoria em orçamento e consultoria legislativa, tem mais uma função gratificada de R$ 8.600. Então, joga essa remuneração aqui para a casa dos 34 mil, quase 35 mil reais. Então ele já é um cargo que paga um pouquinho mais. Para quem prestar consultor, existe então uma remuneração extra, porque vai essa função gratificada embutida na sua remuneração. Bom, ok, professor, todas as informações aí mais ou menos eu já sabia. Mas eu quero saber assim, o que a gente sabe agora desse concurso da Câmara, porque eu estou estudando, eu quero estudar, eu quero saber como que eu posso montar o meu plano de estudos para esse concurso. E aqui eu vou trazer para vocês esse quadro que eu tenho aqui do lado, foi postado, né? Tá um pouquinho cortado, mas dá para a gente fazer a leitura mesmo assim. Foi publicado no próprio portal da Câmara dos Deputados. Inclusive eu consigo colocar na tela aqui do lado, aí a gente consegue ler a notícia inteira, tá? Então aqui, ó, Câmara está no portal da Câmara, Câmara dá início ao processo para a realização do concurso. Aqui a parte que eu falei para vocês da Fundação Getúlio Vargas como banca organizadora, mas eu quero destacar esse trecho aqui, ó. Serão publicados 4 editais. É o mesmo modelo que aconteceu no Senado. Se vocês lembrarem do concurso do Senado, apesar de a gente falar como um concurso só, foram publicados, se eu não me engano, também 4 editais. E como que eles vão distribuir esses editais? Nós teremos um edital para aquela parte, que eu vou chamar assim, parte mais técnica, né? Contador, informática legislativa e técnico material e patrimônio. Um edital só para as consultorias, consultoria em orçamento e fiscalização e a consultoria legislativa.
Um edital para técnica legislativa, que daí é um cargo específico, por isso que ele vai ter esse edital separado. E, por fim, o quarto edital é para aquela área mais de apoio, assistência social, enfermeiro, farmacêutico e médico. Então a gente tem um para a parte técnica, um para a consultoria, um específico da técnica legislativa em razão das peculiaridades das atribuições desempenhadas e um para a área de apoio, que é assistente social, enfermeiro, farmacêutico e médico, tá? E aqui embaixo nós já temos uma informação sobre como que irão funcionar as provas. Só que é óbvio que em texto fica um pouquinho mais complicado de analisar. E aí eu vou colocar aqui no nosso slide de forma um pouquinho mais didática para vocês. Primeiro vamos começar com consultoria. Para a consultoria nós teremos 3 etapas. A própria notícia do site da Câmara fala 3 etapas. Quando a gente fizer a leitura dos outros cargos, eu vou tentar fazer uma interpretação do que a Câmara está chamando de 3 etapas, porque ela separa objetiva 1 etapa, discursiva 2ª etapa e títulos 3 etapas. Da forma como está organizado no site da Câmara, me parece que a objetiva será numa data e a discursiva será numa outra data, parecido com o que aconteceu no concurso da Câmara, do Senado Federal, melhor dizendo. Por outro lado, quando nós pegamos o analista, exceto para o médico, que eu não vou nem explicar aqui o detalhe, porque o médico ele vai ter uma prova um pouquinho diferente, tá? Mas todas as demais áreas de analista, aqui quando eu falo exceto médico, é exceto médico e exceto consultoria também, tá? Consultoria a gente já analisou no item anterior. O site da Câmara fala etapa única de objetiva e discursiva. Vou até colocar na tela para vocês observarem o que eu estou falando aqui para vocês. Veja só. Veja que para a consultoria ele explica primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Para médico ele fala primeira etapa da objetiva e discursiva. Ó, primeira etapa objetiva e discursiva e segunda etapa prova de títulos. Então ele já está mostrando para a gente que no médico a objetiva e a discursiva será junto. E depois quando ele vai para o analista legislativo para todas as demais áreas, ele fala etapa única de objetiva e discursiva. Qual que é a conclusão que a gente consegue chegar a partir desses itens? A nossa conclusão é simples. Enquanto que para consultor nós teremos objetiva numa data, discursiva numa outra, para os demais analistas, exceto o próprio consultor e exceto o médico, nós teremos uma etapa única de objetiva e discursiva, ou seja, no mesmo dia. Então, provavelmente aqui será uma prova, não teremos tantos textos assim, para que dê tempo de você fazer tudo isso numa etapa única. É óbvio que a gente tem que interpretar, será que etapa única é um único período? Serão 2 períodos? Será um final de semana? Isso só o projeto básico e ou o edital para esclarecer melhor para a gente. Mas ficou claro que para consultor nós teremos a discursiva numa etapa diferente, então pode esperar que venha uma discursiva bem pesada, tá? Só que eu tenho uma notícia boa para vocês, boa para a maioria, talvez só para um ou outro que não vai gostar tanto dessa informação. O próprio portal da Câmara fala que as provas objetivas serão compostas por questões e itens de conhecimentos gerais e específicos e as discursivas vão avaliar os conhecimentos específicos de domínio da norma culta da língua portuguesa. Bom, eu não sei se foi proposital essa informação, mas vamos presumir que seja. Isso é um indicativo de que não haverá uma prova como no Senado. No Senado, vocês devem lembrar que para consultor, por exemplo, a prova discursiva tinha textos em língua estrangeira. E aquilo ali já foi um processo de seleção. Muitos alunos nem foram tentar a prova porque, cara, quem não domina a língua inglesa nem foi fazer essa etapa do concurso. Para a Câmara, muito provavelmente, pelo menos seguindo a informação que está aqui, não haverá texto em língua estrangeira na fase discursiva. É óbvio que na objetiva haverá, mas na discursiva, pela informação do portal da Câmara, não haverá, o que abre muitas portas, especialmente para quem não tem um domínio tão grande assim de língua estrangeira. Vamos agora trazer as últimas informações aqui para vocês. Quais são os próximos passos? Professor, quero estudar. O que vai acontecer agora? Essas etapas 1 e 2 aqui, elas podem acontecer meio que simultaneamente, tá? Eu achei esquisito você divulgar que vai ser uma banca sem antes divulgar o projeto básico. Não faz muito sentido, né? Porque a própria escolha da banca depende muitas vezes do próprio projeto básico da contratação, numa etapa, numa sequência de contratação.
Mas pode ser que esse projeto já esteja pronto, só não tenha sido divulgado. Então, os próximos passos simultâneos, basicamente, divulgação do projeto básico, em que nós teremos mais informações do concurso. Aqui nós vamos saber em detalhes quais serão as etapas, onde que serão realizadas essas provas, será só em Brasília, ou se nós podemos ter em outras regiões. Tudo isso aqui nós vamos saber a partir do projeto básico. Nas próximas semanas esse documento deve ser divulgado, né? Lembrando que a Câmara está em recesso hoje, então provavelmente isso demora um pouquinho, mas daqui a pouco vai sair. Formalização da FGV, também só depois do recesso do Congresso Nacional para a gente ter essa formalização. Mas aqui é só uma etapa formal, isso aqui não vai mudar nada a nossa preparação. Só que a partir disso aqui, a publicação do edital poderá acontecer a qualquer momento. Hoje não dá para sair o edital de imediato, porque não tem projeto básico, não tem banca formalizada. Mas a partir do momento que nós superarmos essas duas etapas, a publicação do edital será iminente, tá? E por fim, as provas na sequência desse concurso. É óbvio que depois as provas, resultado, homologação, aquela coisa toda que você já está habituado. Aí você deve fazer a seguinte pergunta: professor, quanto tempo isso tudo vai demorar até a prova? Eu coloquei aqui, ó, entre aspas, um chute, porque é literalmente um chute. Isso pode ter uma margem de erro gigantesca. Mas eu acredito que nós vamos demorar mais ou menos uns 6 a 7 meses até a prova. Por quê? Porque eu estou colocando mais ou menos um prazo médio aqui de uns 3 a 4 meses para formalização da escolha da banca, preparação do projeto básico, divulgação do edital. Dá para a gente considerar, às vezes, uns 3 a 4 meses, porque é um concurso diferente, o histórico da Câmara era contratar o Sebrasp, agora vem a FGV. Mesmo que eles já tenham realizado do Senado, a Câmara, a diretoria da Câmara, terá exigências específicas. Então vai, volta, passa em parecer até essa formalização. A gente pode colocar uns 3 a 4 meses. Depois disso, até a prova, mais uns 3 meses é o que normalmente leva. Então por isso que eu falo 6 a 7 meses, tá? Professor, não tem um prazo de 4 meses num decreto? Isso não vale para a Câmara, tá? A Câmara não está sujeita aos regulamentos do Poder Executivo, tá? Então, por isso que eu estou estimando mais ou menos 6 a 7 meses. Podendo ser um pouco menos ou podendo ser um pouco mais se der alguma agarrada em alguma dessas etapas, mas eu trabalharia com esse prazo de 6 meses até a prova. Professor, aí vem aquela pergunta, será que dá tempo? Eu já falei, já respondi isso para vocês no outro vídeo. Cara, quanto mais você se enrola, menos tempo vai dar, né? Eu diria que se você está pensando nesse concurso, você tem que começar de uma vez. Pelo menos com as matérias do ciclo básico, você vai vencendo isso, porque essas matérias do ciclo básico, elas vão servir para qualquer outro concurso que você vai prestar mais adiante. E depois você começa a incrementar as matérias específicas para o concurso da Câmara. Mas você tem que começar de uma vez. Enquanto você ficar sempre naquela, será que dá tempo? Será que dá tempo? Nunca vai dar tempo para você alcançar os seus resultados. Pessoal, para tentar auxiliá-los de alguma forma, eu já estou preparando as minhas mentorias, vocês sabem disso, e eu já estou criando aqui a nossa lista de espera para a mentoria da Câmara dos Deputados. Quando você, aqui na descrição vai estar o link para você acessar essa lista de espera. E lá na lista de espera, depois eu vou divulgar um formulário já para você preencher, para eu conhecer vocês um pouquinho melhor, e mais adiante nós vamos selecionar os alunos que poderão participar da nossa mentoria específica para o concurso da Câmara dos Deputados. A minha ideia é fazer você se preparar da forma mais eficiente possível, da forma mais avançada, tendo um pouco menos de esforço para alcançar muito mais resultado e se preocupar com o que efetivamente você tem que se preocupar, que é estudar. Deixa a parte de programação, deixa a parte de estruturação, de revisão, deixa eu passar conhecimentos para vocês por intermédio dessa nossa mentoria. Então, se você quiser fazer parte, link na descrição, será um prazer poder ajudá-los nesse projeto rumo ao concurso da Câmara dos Deputados. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.